Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos. Você acompanha no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Web Jornal do Paulo Maciel do primeiro dia do mês de fevereiro. Estamos no dia 1º de fevereiro de 2022, terça-feira, dia de São Severo, Santo Henrique Morse e Santa Veridiana. É a quarta semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que temos mais aqui para informar para vocês é que a fase da Lua é nova nesta terça-feira a partir das 2h46, hein? De madrugada começa a Lua nova, 2h46. É o 32º dia do ano, faltando 333 dias para terminar 2022. Está vigendo no Brasil o verão. A estação do ano é o verão. Fevereiro é o segundo mês do ano. Já começamos a viver o segundo mês do ano e que é também o menor mês do ano. O segundo e o menor mês do ano, né? É o menor mês do ano. Você sabia disso? Acho que todo mundo sabe, né? Quando é um mês maior, ele tem 29 dias, né? Quando é um mês maior. Normalmente, ele tem 28. Não é isso? Menor mês do ano. Que se comemora hoje, hein? Vamos ver aqui no calendário. É o dia do publicitário e dia do Ano Novo Chinês, segundo o calendário. Agora temos aqui indicadores da nossa economia. O salário mínimo em vigor, R$ 1.212. Começou a vigorar no mês de janeiro de 2022 e vai ser pago agora até o 5º dia útil deste mês de fevereiro pela iniciativa privada. Taxa Selic, 9,25% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,06%. Agora vamos ver como fechou o mercado financeiro no mês de janeiro, hein? Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, o dólar fechou em baixa de 1,56%, cotado a R$ 5,30. A Bolsa de Valores teve alta de 0,21%. Marcando 112.143 pontos. Vamos ver a cotação do café, o principal produto agrícola do Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café de Vitória. Olha, no dia 31, o Arábica Bebida Dura fechou cotado a R$ 1.390 a saca do produto em grão. O Arábica Bebida Dura, aliás, Bebida Rio agora, né? O Bebida Dura, R$ 1.390. O Arábica Bebida Rio, 1.321. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 787 a saca. Agora vamos aqui, eu quero falar para vocês opinião, hein? Eu tenho minha opinião, gosto de passar para vocês, porque aí vocês analisam se concordam ou não. Quem não concorda vai lá e entra nos endereços eletrônicos e discorda. Aqui é democracia. Eu acho que a exigência de passaporte vacinal é um ato anti-amor. A exigência, gente, olha só. Exigir passaporte vacinal é anticristão, inclusive. Além de um ato antidemocrático e segregacionista. Né? É um segregacionismo descarado em pleno século XXI. É incentivo a pôr de lado quem não é adepto da vacina experimental. E olhe que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia e nem que não vá morrer com o vírus. No tempo de Jesus, as pessoas segregavam os leprosos, enquanto Jesus as tocava e as curava. Nesses dias,
Eu fui ajudar um moço na rua cuja cadeira de rodas havia quebrado. Olha só. Já pensou? Se eu pedisse para ele o tal passaporte para chegar perto? Já pensou se eu falasse com ele: meu senhor, eu vou ajudar, mas o senhor me mostra o seu passaporte vacinal para eu poder chegar perto do senhor? Já pensou? É essa crueldade que está sendo implantada com a exigência de passaporte vacinal. Isso é crueldade, segregacionismo, antidemocracia, medida anticristã. Meu Deus, como essas pessoas insensatas e desequilibradas agem demoniacamente. E a grande parte tem ideologia política esquerdista. É uma atitude muito triste que a gente vê e que vai tomando a mente dos mais incautos e afastando uns dos outros. Observem que a vacina não é obrigatória. O governo federal do presidente Bolsonaro não obrigou ninguém a tomar a vacina. A vacina é uma consciência de cada um. Imagine se fosse obrigatória, então. Se não é obrigatória, tem governos aí, municipais, estaduais, obrigando a apresentar passaporte. Imagine se a vacinação fosse então obrigatória, o que aconteceria? Infelizmente, gente, a exigência do cartão é a hipocrisia mais deslavada que eu já presenciei na vida. É hipocrisia por quê? Porque a exigência do cartão não garante nada. Tem gente que tem o cartão de vacina, já tomou vacina e pega a doença. E morre também. Tem gente que morreu. Foi o caso do Agnaldo Timóteo, tomou 2 doses e morreu. O famoso ator Tarcísio Meira tomou 2 doses, foi para o hospital e morreu. Então, estou falando só 2 casos de pessoas bastante conhecidas. Imagine as pessoas desconhecidas. Então, é uma hipocrisia mesmo, essa exigência. Isso é algo que eu, francamente, não concordo, não apoio. Acho que cada um tem que ter a sua própria consciência. E nós deveríamos parar mais de ficar falando sobre vacina, vacina, vacina. Gente, pelo amor de Deus. Estamos aí num momento de anos dessa doença planetária. É o momento de arrefecer um pouco essas informações e ver que isso não é o fim do mundo. Bem, agora vamos às notas capixabas, notícias capixabas. Turistas deixam praias capixabas. Com o fim do mês de janeiro, muitos turistas deixaram os hotéis e pousadas capixabas rumo às suas casas. Acabaram as férias e a bagagem foi colocada nos carros para despedida. Na praia de Guriri, em São Mateus, no litoral norte espírito-santense, muitos mineiros fizeram a despedida na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Fica agora a saudade e a vontade de voltar, o que poderá acontecer no feriado de carnaval. Feriado de carnaval deve ter de volta o turista mineiro. Chuva no território capixaba. Olha, no meio da tarde de segunda-feira, último dia do mês de janeiro de 2022, uma forte chuva passageira atingiu o município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. O centro da cidade teve ruas alagadas. Entre os locais atingidos estão o bairro Coronel Borges e o bairro Gilberto Machado. No bairro Teixeira Leite também houve problemas, né? Então, pelo menos 3 bairros aqui com sérios problemas no município de Cachoeiro. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta amarelo para mais temporais em 40 municípios nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. O total de chuva pode chegar a 50 milímetros nos territórios mais atingidos. Aracruz, Ibiraçu e Mimoso do Sul já foram atingidos no domingo. Olha, então domingo teve chuva forte nesses 3 municípios, domingo dia 30 de janeiro. Fortes intempéries acompanhadas de ventos
impressionantes, hein? Olha, ventos violentos. Violentos porque eu vi fotos de cadeiras que voaram. Eu tô rindo porque não houve, graças a Deus, não houve óbito, não houve morte, não houve essa situação física grave. Mas houve sim, né, perdas materiais. Reajuste de 6% para funcionário do Espírito Santo. 6% é o índice de reajuste de salário dos servidores estaduais do Espírito Santo. O impacto é de 400 milhões de reais por ano. O governo do estado encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa, que precisa ser analisado e aprovado pelos deputados estaduais. Olha, os servidores da segurança pública, como os policiais, por exemplo, terão um percentual um pouco maior. Notas capixabas ainda? Tem mais? Tem. Tem um caso escabroso, gente. Em Guarapari, jovem tem parte de órgão extirpado. Olha, a Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso de um jovem, um rapaz de 20 anos de idade, que teve parte do intestino arrancada após ser ferido. Uma especulação recai sobre a suposta namorada da vítima, mas para a polícia militar não existe confirmação desta suspeita. O casal teria ido sozinho até o local onde o crime se deu. O caso foi registrado na chamada Praia do Ermitão, no dia 16 de janeiro, no município de Guarapari. O rapaz está internado e, segundo as últimas informações, não corre risco de morrer. O rapaz e a jovem que estavam... o rapaz e a jovem que estava com ele, né, contrataram escritórios de advogados para esclarecer o caso diante da grande repercussão. Olha, todos os telejornais falando sobre isso. Houve uma grande repercussão. O rapaz teve parte do intestino tirado para fora, ficou ferido. Que é isso, gente? Que aconteceu, hein? Agora outra notícia, incêndio em imóvel abandonado na Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. Um incêndio aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, numa casa abandonada há vários anos na Serra, município da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. O imóvel é usado por moradores de rua e usuários de entorpecentes, segundo informação de vizinhos do local. O fogo assustou alguns moradores. O dono do imóvel não foi localizado pelos bombeiros, que também não sabem as causas do sinistro. A Secretaria Municipal de Defesa Civil Serrana informou que apura o caso. Vamos a outras informações. Seleção volta a jogar hoje, hein? Nesta terça tem jogo da seleção. Brasil e Equador empataram em 1-1 na última quinta-feira, em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. A partida foi disputada no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O Scratch Canarinho atuou sem a presença do craque Neymar. Com o resultado, o Brasil já está classificado à Copa do Catar. Continua na liderança das eliminatórias com 36 pontos e está, portanto, numa situação bastante cômoda. O Equador, em terceiro, com 24 pontos, tem a vaga bem encaminhada para o torneio deste fim de ano. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, contra o Paraguai. O jogo será no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Equador vai até Lima, no Peru, para enfrentar a seleção peruana. Notícia de Colatina, novo bispo. Novo bispo já se apresenta, hein? Esta semana, hein? Esta semana os católicos terão um novo comandante. Semana movimentada em Colatina
no noroeste do Espírito Santo, com a chegada de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. O quarto bispo da Diocese de Colatina, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, será acolhido em missa de posse às 10 horas de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, será uma celebração diocesana somente para convidados, hein? Com a participação, inclusive, de representantes do estado de Minas Gerais, que é o território de origem do novo bispo. Então, caravanas virão para a Colatina. Vamos receber bem os visitantes, hein, colatinenses? Os fiéis colatinenses são orientados a acompanhar o evento pela internet ou pela TV Sim, que fará a transmissão ao vivo. Em razão dos preparativos para o evento de quarta-feira, nesta terça, atenção aí, católicos que frequentam a catedral, nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, não haverá nenhuma programação na Catedral Sagrado Coração de Jesus, nem mesmo missa, tá? Na quarta-feira, às 19 horas, haverá a missa dedicada ao dia de Nossa Senhora das Candeias, com bênção das velas. Então, na quarta, tem a missa de acolhida do novo bispo, às 10 horas, só para convidados, e à noite tem a missa de Nossa Senhora das Candeias. Na quinta-feira, dia 3, às 19 horas, será oficiada a missa de São Brás, com bênção das gargantas. Na sexta-feira, dia 4, às 19 horas, ocorrerá a missa de acolhida ao novo bispo colatinense, com a participação de conselhos, pastorais, movimentos. No sábado, dia 5 de fevereiro, às 19 horas, será a vez da missa de acolhida da comunidade em geral. Então, no sábado é que a comunidade em geral vai saudar o novo bispo. No domingo, dia 6, o bispo presidirá as celebrações das 9 e 19 horas. Este mês de fevereiro, gente, será o mês das inscrições na paróquia da Catedral de Colatina, principalmente para a catequese, matrimônio, inclusive para quem vive junto e quer regularizar a situação perante Deus, tá? Então, por exemplo, você vive junto há muitos anos, mas não é casado, e você, mulher, não é casada, né? Quer regularizar? Então, faça essa inscrição. Haverá inscrição ainda para crisma e batismo de crianças e adultos. As informações são do pároco da catedral, Padre José Valdeci Romão, tá bom? Qualquer coisa, vai lá na catedral. Agora, ainda falando sobre religião, eu acho que é importantíssima a exibição de novelas de cunho bíblico. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que as igrejas deviam se unir mais para possibilitar essa transmissão de dramaturgia. E a Record faz isso com muito esmero. A produção de obras relacionadas a temas bíblicos. Agora, por exemplo, vai ter a novela Reis, está em produção. O ator Rafael Jevu será o Samuel na novela Reis. É a nova novela da Record, né? Com gravações em andamento. Reis, então, é a superprodução da Record TV, que já reúne um grande elenco. O ator Rafael Jevu, eu não sabia o nome dele, já o conhecia de vista, de imagem assim, mas não sabia que o nome dele era esse. O Rafael Jevu, então, viverá o seu quarto trabalho, ao dar vida ao personagem Samuel. Então, ele diz que ficou ansioso e animado, não conhecia muito bem a história de Samuel e começou a pesquisar sobre o assunto. E quando ele começou a pesquisar, deu mais vontade ainda de fazer o papel. Jevu adiantou um pouco do que o público poderá esperar do personagem. Ele diz que Samuel é enorme. Vão enxergar muito amor e sinceridade no olhar dele,
além de muito afeto no jeito que fala com as pessoas. Samuel, o profeta bíblico, ele leva uma boa mensagem e estabelece um bom exemplo. Um personagem lindo e sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da sua vida. A série Reis será dividida em temporadas e tem direção geral de Juan Pablo Pires, com texto de Rafaela Castro. A trama vai abordar a transição governamental de Israel dos juízes à monarquia. Olha, eu já sugeri isso aqui, quero sugerir de novo que o SBT também produza novelas que tenham cunho bíblico. Tem público para assistir a estas produções. Eu sugeri até pouco tempo atrás que a novelista Iris Abravanel, a esposa do dono da empresa do SBT, Silvio Santos, a esposa e novelista Iris Abravanel, produza novelas com cunho bíblico. Tem público, eu garanto a vocês, e tem empresas que certamente vão colocar sua publicidade nesse material, porque eu acredito que 90%, 80%, 90% da população brasileira seja cristã. Agora vamos falar da Mega Sena. Mega Sena tem um ganhador e paga mais de 36 milhões e 700 mil, hein? Olha, apenas uma aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena do concurso 2449 no último sábado, 29 de janeiro. Cabe ao ganhador, olha só o prêmio do ganhador, 36 milhões 777 mil reais. A aposta vencedora é do município de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Os números extraídos das esferas foram 14, 20, 21, 31, 49 e 52. Com 5 dezenas, houve 65 ganhadores, prêmio individual superior a 50 mil. Com 4 acertos, foram mais de 3.700 ganhadores. Prêmio para cada um, R$ 1.247. O próximo concurso, o 2.450, já tem um bom prêmio acumulado, hein? Estimativa de 20 milhões de reais para quarta-feira. Agora vamos falar de temporais paulistas. Falar em temporal, na noite passada choveu em Colatina. Eu falei de chuva no Espírito Santo, chuvas que aconteceram nos últimos dias no estado do Espírito Santo, em alguns municípios. Ontem choveu também em Colatina e Linhares. Colatina na região noroeste do Espírito Santo e Linhares na região norte, além de outros municípios. Agora eu falo de São Paulo, porque o estado de São Paulo registrou 18 mortes em decorrência das fortes chuvas. Esse número deve ter aumentado para mais de 20 mortes. Eu não atualizei porque, como eu já disse para vocês em algumas vezes anteriores, eu fecho o meu noticiário, a minha pauta, no meio da noite, porque eu quero colocar para os meus seguidores, a partir da meia-noite, liberar para que quem é notívago possa ver as notícias. Então, eu peguei um registro de 18 mortes, mas quando eu ia fechando a minha pauta, eu ouvi dizer que já havia mais de 24 mortos por causa das chuvas no estado de São Paulo. Então, o número de mortos em decorrência das chuvas que atinge o estado paulista pode ser até de 24. Isso vem desde a última sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Aproximadamente 500 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. Os óbitos foram causados, em sua maioria, por deslizamento de terra e também desmoronamentos. Bem, em caso de emergência, se você está me ouvindo aí, passando por problemas relacionados às chuvas, está em São Paulo, ligue para a Defesa Civil. É o 199 em São Paulo. Corpo de Bombeiros, 193. Eu acho que esses telefones são nacionais, né? Mas eu estou falando especificamente de São Paulo porque onde, pelo menos, eu acho que 20 e poucas pessoas, né, foram a óbito em decorrência dos temporais. Ano letivo. O governo do estado do Espírito Santo
anuncia novidades para a volta às aulas em 2022, né? Volta às aulas, início do ano letivo. A Secretaria Estadual de Educação, SEDU, anuncia, deixa eu ver aqui qual é a informação correta, que eu já coloquei aqui em Colatina que o ano letivo começa no dia 7, pelo menos na escola Marcelo Correia, já coloquei. Agora vamos ver aqui a notícia do governo do estado. A Secretaria Estadual de Educação, a SEDU, anunciou que o início das aulas será na quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Então, nesta quinta começa o ano letivo estadual. Em Colatina, me parece que será a partir do dia 7. No estado, são 411 escolas da rede estadual, que atenderão 211.016 alunos. Uma das inovações é a implementação do novo ensino médio, com um novo currículo para os estudantes da primeira série. Será ofertada ainda uma formação para todos os professores do ensino médio. Haverá outra novidade, uma plataforma digital chamada Árvore de Livros, garantindo acesso ilimitado a um acervo digital de 30.000 livros. Conforme eu disse para vocês, olha, as aulas voltarão em 7 de fevereiro de 2022 em Colatina, tá? Então é diferente do estado. Colatina tem um pouquinho de tempo para o pessoal descansar mais. É um pouco de tempo aí para o pessoal curtir o fim de semana, o resto da semana. O anúncio está no mural da Escola Municipal Marcelo Correia. E o registro eu fiz no último domingo, dia 30. Né? Lá tem, eu coloquei umas imagens, depois vocês observem aí no meu facebook.com/Paulo Maciel da rádio, tá? Deixa eu ver aqui, tem até o e-mail aqui, né? Tem uma foto no meu resumo de notícias que eu deixo no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E o presidente Bolsonaro anunciou aquele reajuste de 33% para os professores. É uma notícia boa que nós temos que reforçar aqui. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou um reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica de todo o país. Ele disse que trata-se do maior aumento já concedido pelo governo federal, desde o surgimento da lei do piso. Deixa eu ver mais alguma informação sobre isso. Em 2022, o valor corrigido resultará num piso da categoria de R$ 3.845,63. É um piso, né, que já dá uma grande força para os nossos queridos docentes continuarem sua tarefa de ensinar. Os educadores merecem. Inclusive, o presidente Bolsonaro explicou que o aumento leva em consideração o valor por aluno pela variação da inflação dos últimos 2 anos, conforme prevê a lei do magistério. Deixa eu ver aqui quantos são os beneficiados, né? Vamos ver aqui quantos são beneficiados. Professores da educação básica, 1.700.000 professores em todo o país, né? E que atendem a 38 milhões de alunos. Parabéns aí. Eu sou formado também no magistério, sou licenciado no curso de letras, mas não exerci a profissão. Só fiz o estágio, fui lá, dei aulas naquele período de estágio, de formação no curso superior de letras, mas eu não quis ter a atividade como minha profissão, porque eu sempre fui repórter, radialista, redator. Então eu
locutor, eu permaneci nessa função que eu achava mais agradável. Mas eu fiz o curso do magistério, eu tenho o meu diploma de curso superior de letras, licenciatura. Reflexão, agora vamos refletir. Eu sempre gosto de colocar aqui uma reflexão para todos vocês. Como é que pode, gente, um analfabeto funcional, muito esperto, e que era pobre e ficou milionário, como é que pode essa pessoa mandar e controlar tanta gente imbecilizada e emburrecida por outras no país, hein? E algumas dessas pessoas que são controladas por esse analfabeto funcional se dizem até cultas, elas se acham cultas. Tem até curso superior, muitas delas. Agora, por que elas se deixam seduzir-se? Se deixam se seduzir, não sei nem como falar bem essa parte aqui. Mas como é que elas se deixam envolver de uma forma tão teleguiada por essa pessoa? Eu estava analisando, por que elas se deixam comandar assim? Se são cultas, têm pós-graduação, doutorado, mestrado, e se deixam comandar por um analfabeto funcional. Aí eu fui entender, com o passar do tempo, que essas pessoas deixam que isso aconteça porque há interesses escusos, interesses destrutivos aos equilibrados anseios da população geral. É por isso. Interesses escusos, é por isso. Agora eu quero mandar um abraço aí para o pessoal do Projeto Decola. Projeto Decola é um canal no YouTube podcast. Você está convidado a entrar lá. Vai lá no canal no YouTube, coloca lá, escreve lá, Projeto Decola, e você entra no canal. Tem entrevistas, tem propostas para a área cultural. É do pessoal de Colatina. Agora temos manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. O jornal A Tribuna é editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Vamos ver o que saiu na capa do jornal de segunda-feira, o último dia do mês de janeiro, dia 31. AT2. Falar de amor é um desafio bom. Recorde de divórcios amigáveis. Consumidor vai pagar mais caro por plano de 5G. Prejuízo de até R$500 mil com roubo de contas do Instagram. Golpistas aproveitam a falta de cuidados de usuários que não ativam segurança para hackear perfis. Há ainda vítimas que perdem dinheiro ao comprar produtos na rede e não receber. Mais uma manchete. Uso em excesso de celular e games faz casos de miopia em crianças dispararem. Meu Deus do céu. O pessoal já coloca a criançada para ficar vendo celular. Não é fácil, hein? Casal é executado a tiros e com pedradas no meio da rua na Serra. Prefeituras abrem hoje mais de 2.000 vagas para vacinar crianças. Ânimo renovado no Fogão. Diego Gonçalves vibra ao fazer o segundo gol do Botafogo e garantir a primeira vitória do Clube da Estrela Solitária sobre o Bangu por 2-0. Olha aí, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0. Colombiano sai do banco e tira o Fluminense do sufoco. John Arias garantiu a vitória do Flu sobre o Madureira. Não sei se é Arias ou Arias. Um jogador novo, nunca tinha ouvido falar. John Arias, jogador então do Fluminense, colombiano. Gilmar Ferreira diz: até aqui o Campeonato Carioca se mostra equilibrado, com times de grandes clubes em fase de calibragem física. Notícias rapidinhas, receitas. Contas públicas registram superávit de
64 bilhões e 700 milhões de reais em 2021. É o primeiro resultado positivo das contas públicas desde 2013, hein? Dados fazem parte do relatório das estatísticas fiscais do Banco Central. E aí, vamos às compras? CNC, a Confederação Nacional do Comércio, diz o seguinte: intenção de consumo atinge o maior nível desde maio de 2020. O indicador teve alta de 1,1% em relação a fevereiro e de 3,6% frente a janeiro de 2021, registrando 76,2 pontos, a melhor pontuação desde maio de 2020. Agora vamos falar de postos de trabalho. O CAGED diz que o Brasil gerou 2 milhões e 700 mil empregos formais em 2021. Dezembro teve retração de 265 mil postos de trabalho. De acordo com o governo, demissões em dezembro são rotineiras e referem-se aos trabalhos temporários. Futebol. Eriksen é contratado pelo Brentford, clube de futebol inglês sediado em Londres, 7 meses após desmaio na Euro. Após parada cardiorrespiratória, Eriksen passou a usar um cardioversor desfibrilador implantável, CDI, um aparelho, né? No mês passado ele foi liberado a jogar pelos médicos, né? Os médicos o liberaram, mas ele vai usar esse aparelho, né? Cardioversor desfibrilador implantável. Medida positiva. O presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, diz que enviará uma proposta de emenda constitucional, uma PEC de combustíveis, nos próximos dias aos deputados e senadores. A medida, que deve zerar o imposto federal sobre o óleo diesel, será encaminhada ao Congresso Nacional e o objetivo do governo é conter o aumento no preço dos combustíveis. Violência internacional. Relatório da ONU diz que Talibã matou dezenas de ex-autoridades afegãs. Relatório é o mais recente de uma série de alertas que o secretário-geral da ONU fez nos últimos meses sobre crises humanitárias e econômicas no país. Ministra. Olha, sem censura de segunda-feira com a ministra Damares Alves, sem censura na TV Brasil, hein? A ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos foi falar sobre ações sociais do governo e garantia de direitos de populações vulneráveis. Vamos falar sobre circo também? Mágicos relatam dificuldades e descobertas durante a pandemia. Rodrigo Lima diz que para ser bom mágico é preciso treinar exaustivamente. Só fazer o truque uma vez, porque mágica é a surpresa, e guardar segredo. Elucidando, a Agência Brasil explica como é feita a cobrança de tarifas bancárias. Vamos à explicação? Tarifas bancárias devem ser estabelecidas em contrato, só devem ser debitadas caso os serviços tenham sido efetivamente executados. Há também serviços gratuitos. Futebol. Corinthians desencanta no Paulistão ao vencer o Santo André fora de casa. O jogador Fábio Santos garantiu a vitória em cobrança de pênalti, que só foi assinalado após a intervenção do VAR. O árbitro do vídeo. Com o primeiro triunfo, o Timão chegou à liderança do grupo A. E o Botafogo selou a primeira vitória no Carioca ao bater o Bangu por 2-0. O Alvinegro soma agora 4 pontos, mesmo total de Vasco e Flamengo. Gols foram marcados por Felipe Ferreira no primeiro tempo. Olha a oportunidade, hein? Está no site do Governo do Brasil, www.gov.br. O Governo Federal lança um programa para garantir capacitação profissional e oportunidades a trabalhadores desempregados. O programa tem caráter temporário e vai pagar uma bolsa qualificação, beneficiando a entrada no mercado de trabalho de jovens entre 18 e 29 anos e pessoas acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de 2 anos. Olha, agora uma notícia que eu captei no canal Alexandre Garcia. Magistrado nordestino adverte que judiciário não deve atuar
como governo. O jornalista Alexandre Garcia leu parte de uma sentença do juiz Cícero de Macedo Filho, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio Grande do Norte, em que ele próprio critica a atividade política do Poder Judiciário. O juiz mesmo critica, hein? Olha o que o juiz diz, abre aspas, nesse ambiente da pandemia onde em outras partes do mundo se comunicam governos, cientistas, pesquisadores, médicos e tantos outros profissionais para agir e tomar decisões sobre as ações, no Brasil é o judiciário que vem sendo chamado desde o início da pandemia e cada vez mais para agir como se governo fosse. O Brasil é certamente o único país do planeta onde as ações governamentais relativas à pandemia estão sendo quase que sistematicamente questionadas na via judicial. É como se o judiciário estivesse sendo o próprio governo. Decididamente, o judiciário não pode ter essa primazia institucional, pois isso afastaria qualquer lógica política e lógica jurídica que estão na alma e no corpo da nossa carta política, nosso pacto social. Fecha aspas. Garcia fala em artigo sobre pesos e contrapesos, no qual trata do assunto. Ele diz nesse artigo que o executivo é eleito para governar, o legislativo para fazer leis e fiscalizar os outros dois poderes. O poder judiciário não é eleito, é escolhido pelo poder executivo e aprovado pelo legislativo. E serve para aplicar e interpretar leis e não fazê-las ou governar. E quando há um desequilíbrio, a democracia é prejudicada, quem deveria corrigir isso é o Senado, mas não o faz, deixando que aconteçam as interferências sistemáticas do judiciário no executivo. Quem foi eleito para governar com 58 milhões de votos foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ainda em relação a questões da nossa conjuntura, médica deixa o cargo por não concordar com passaporte vacinal, hein? A professora e coordenadora de graduação de medicina da Universidade de Brasília, UNB, Selma Kuckerhaus, pediu dispensa do cargo porque a instituição está exigindo passaporte de vacina, olha só. Ela argumentou numa carta por escrito que não iria tomar, pois trata-se de imunizante experimental, que não está imunizando e nem evitando o contágio, e que iria esperar, pois não é contra a vacina, iria esperar. Ela disse que esperaria para que o remédio tivesse mais eficácia e segurança. Olha só, não é contra, mas disse que queria esperar mais, já que o medicamento está numa fase experimental. Alexandre Garcia comenta que a universidade, que deveria ser lugar de luz e liberdade, está agindo favoravelmente a uma ditadura. Enquanto isso, caminhoneiros canadenses contra o passaporte vacinal vão para as ruas. No Canadá, os caminhoneiros estão contra medidas ditatoriais e totalitárias do passaporte vacinal. Eles estão fazendo história como nunca o país da América do Norte viu. Mesmo com neve, com muito frio, os motoristas originários de todos os cantos do Canadá tomaram conta da capital, Ottawa. O chefe de governo foi para um lugar em que ele e a família estivessem em maior segurança. Não houve perturbação da ordem, segundo as notícias. Há uma grande vontade de liberdade em que os caminhoneiros recebem até hotéis e comidas de graça por parte do povo canadense. O jornalista Alexandre Garcia disse que sente vergonha da categoria de jornalistas nesse momento, pois não há notícias de destaque nos principais jornais, a não ser em Minas Gerais. É o pecado da omissão, disse o jornalista, que graça em grande parte da imprensa. Ele disse que os jornalistas deveriam ser os mediadores dos fatos em relação ao povo e leitor a quem servem. Puxa vida, hein?
Ele foi forte aí, o Alexandre Garcia. Ele falou no dia 30 de janeiro de 2022. Então, foi no domingo que ele fez essa coluna e esse comentário no seu canal do YouTube, o Alexandre Garcia. Parabéns, gostei muito desses comentários dele, dessas notícias dele, no domingo, dia 30 de janeiro. Parabéns, Alexandre Garcia, você ilumina muito as nossas cabeças, nós que somos comunicadores, mesmo os mais experientes como eu, que tenho mais de 30 anos na área. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Eu desejo para todos vocês.